galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Hoje a gente vai continuar com o nosso módulo de como fazer um projeto de arquitetura do zero dentro do ArchiCAD. Eu sou Bela, eu sou a professora de vocês, meus BIM lovers, que são essas pessoas maravilhosas, corajosas, dedicadas, mão na massa e que realmente querem viver de BIM. E como que a gente aprende, afinal de contas, a viver de BIM? Primeiro aprendendo uma ferramenta como o ArchiCAD. Então é por isso que a gente tá aí dando prosseguimento a esse módulo de como fazer esse projeto de arquitetura. Então agora, antes de começar a aula, eu gostaria de dar pequenos lembretinhos, né? Porque é sempre bom você se inscrever no canal e ativar a notificação do sininho, porque só assim você sabe quando sai vídeo novo por aqui. E a gente tá sempre colocando coisa nova acontecendo por aqui. Então, faz favor, já se inscreve e já ativa a notificação do sininho, tá bom? Pra você não perder mais nada. Beleza? Se inscreveu? Já se inscreveu agora? Show! Então já deixa seu like também nesse vídeo pra gente ficar muito feliz. Agora, antes da gente começar, eu também gostaria de te lembrar que a gente tá com as inscrições abertas, com as matrículas abertas pro curso totalmente gratuito, Modelagem Express, que vai ser um curso onde eu vou dar durante 7 dias ali todos os conhecimentos, ensinamentos, todas as coisas que eu demorei, anos pra aprender. Basicamente, eu vou ensinar pra vocês em 7 dias e como fazer um projeto, uma modelagem de projeto desde o zero até um detalhamento de interiores, show de bola. Então, ó, não deixa de se matricular porque realmente vai ser gratuito e você já pode entrar desde já no grupo de alunos. Então é só você acessar o linkzinho aqui embaixo, tá bom? Que tá tudo aqui na descrição. E você vai ser redirecionado e você já vai entrar no grupo de alunos. Show de bola, né? E adivinha? Por lá é que vai rolar todas as principais notificações e também todas as surpresas, assim, magníficas relacionadas aí ao curso Modelagem Express. Então não deixa de se inscrever, vai ser do dia 4 ao dia 10 de setembro, todos os dias, meio-dia, e não vai ficar salvo de maneira alguma, porque é realmente um conteúdo aí que eu tô dando muito de graça e que seria um conteúdo, por exemplo, pra eu cobrar até mesmo um curso, pra vocês terem uma noção de quanta coisa que eu vou entregar pra vocês. Então agora que a gente já deu todos os recados, vocês já entram no grupo de alunos, clicando aqui no linkzinho abaixo da descrição, vamos então começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre portas. E eu vou trabalhar com vocês em umas coisas muito mais avançadas do que a gente trabalhou no módulo passado, no nosso projeto de reforma, porque eu vou inserir vários tipos de portas diferentes com vocês. Beleza? Vamos então começar. Eu espero vocês depois da vinheta com a nossa linha do ArchiCAD. Vamos lá então, galera. Vamos começar essa aula que a gente vai começar aqui é pela porta do pavimento inferior. Por quê? Porque eu vou basicamente pegar e colocar no projeto apenas 4 portas. A porta de entrada, 2 portas aqui que vão para essa varanda, vou mostrar no 3D. Então, uma porta com acesso por aqui, outra porta com acesso por aqui. E no pavimento inferior, eu vou colocar aí a porta do meu banheiro, porque aqui é meio que um layout meio aberto, sabe? Você não tem uma porta, por exemplo, de entrada aqui dessa área de semi-hall até o quarto, belezinha? Então eu vou começar pela porta mais simples, que é a porta do banheiro, que é uma porta simples de madeira, ok? Como a gente já mencionou aí em outros vídeos, a porta e a janela, elas são elementos que são vinculados às nossas paredes, por isso que elas não têm vegetal, tá bom? Ela só tem estado de renovação, porque ela vai puxar a maior parte das propriedades delas dentro da parede, tá? Então tudo que você configurou a parede, ela já vai utilizar como uma propriedade aí padrão, beleza? Então vamos começar aqui. O que eu gosto de fazer sempre em relação à porta é basicamente escolher ela antes de posicionar. Por quê? Porque assim fica muito mais fácil de posicionar de uma vez só, sem ficar muito aí empipinando as coisas, beleza? As portas, então, elas têm, dentro do Ctrl+T delas, elas têm essa setinha aqui na lateral superior esquerda. E aqui você vai ter acesso a todas as bibliotecas de favoritos que tem dentro do seu ArchiCAD, tá bom? Isso aqui é a biblioteca que já vem padrão do template do ArchiCAD, então já pode usar vários tipos de portas que já estão bem configurados. Você pode vir aqui, se tiver tudo fechado, você pode vir aqui na biblioteca de portas e eu vou colocar, por exemplo, uma porta de abrir simples. Então é só clicar aqui. Se ele não selecionar, é só ir pra cima e pra baixo que ele seleciona numa boa, tá bom? E eu vou colocar aqui essa porta 24. Eu acho que essa é a porta mais dinâmica que a gente tem em relação a uma porta simples pra gente configurar. E ela já vem aberta com algumas janelas aqui padrões, tá bom? Eu gosto bastante de colocar aqui desde o iniciozinho a minha porta e depois ir indo de janela por janela, porque fica muito mais fácil a gente não esquecer nenhum ponto.
beleza? Bom, o tipo de folha que a gente vai colocar, eu vou colocar um tipo 1, que é o tipo liso, assim, sem nada, absolutamente nenhuma perequetado, assim, tá bom? E você pode escolher a maçaneta. Dentro do ArchiCAD 24, a gente tem aí várias opções de maçanetas que não existiam nas versões anteriores. Então, se você estiver fazendo esse curso com a versão anterior, por exemplo, 22 ou 23, você não vai achar algumas dessas maçanetas. Mas, ó, se divirta, pode escolher aí qual você quiser, que vai ficar bem legal no seu projeto, tá bom? Eu vou escolher essa daqui, a maçaneta número 1, que eu acho ela bonitinha. Ou eu posso escolher aqui a maçaneta número 8, que eu também acho ela bem bonitinha. E basicamente eu vou deixar todo o resto desse jeito. E aí eu vou janela a janela configurando, tá bom? Uma das coisas que eu acho mais importante em relação à parte da porta é a gente sempre considerar essa parte aqui de batente. Basicamente, batente é aquela moldurinha que fica pra gente instalar a folha da porta, tá bom? Ela não é a guarnição. A guarnição é aquela moldura externa que fica ou pela parte interna ou pela parte externa da porta. O batente em si, ela é a parte que vai ficar, por exemplo, aparecendo na sua planta, como se fosse a parte que fica nos dois lados da folha da porta. Então eu gosto de deixar o batente sempre de uma forma uniforme, porque é normalmente assim que a gente faz na vida real. Normalmente a gente usa 5 centímetros de moldura de batente. E também eu gosto de deixar com a espessura de batente igual a espessura da parede. Por quê? Eu vou só posando essa porta só pra gente sentir a diferença em relação a isso. A porta, como vocês sabem, elas sempre são associadas às paredes, então eu não posso colocar ela fora, por exemplo, de uma parede. Ela sempre só vai ser identificada aqui e ela tem um solzinho para identificar qual que, afinal de contas, é a parte externa. Por quê? Porque às vezes você quer colocar, por exemplo, uma guarnição, aquela moldurinha só na parte externa, e você só vai saber se vai ser a parte externa ou não através desse solzinho, tá bom? Eu vou colocar aqui, belezinha? Já posicionei. E vocês podem ver que aqui, essa parte que tem aqui da minha moldura dessa porta, que eu vou selecionar e ela tá bem do lado da parte da minha folha, essa é o batente. Então, se eu pegar e utilizar, por exemplo, meu batente, a minha espessura do batente é igual a da minha parede, ele vai readequar e fazer um batente que é o que normalmente a gente vê dentro de arquivos de projeto de arquitetura, que é um batente que realmente ele é cavado, né? Ele tem essa cava aqui de entrada para juntar com a folha da porta. Ela não é aquele batente meio que improvisado que fica uma aqui, outra ali, sabe? Eu acho um pouco estranho às vezes aquilo lá na vida real. Eu prefiro utilizar o batente com a mesma espessura aí da parede. Mas aí é uma decisão de projeto de vocês. Caso vocês desabilitem aqui, eles habilitam várias outras opções aqui para você configurar em relação aí a esse requadrozinho que vai ter em relação ao batente, belezinha? Então agora que a gente já sabe editar essas coisas, eu não costumo editar muito aqui. A única coisa que eu gosto de editar é essa questão aqui, que é a espessura da folha. Eu posso colocar ela como 5, 3, 4, tudo mais. Porém aqui eu vou deixar ela como 4 mesmo, que é a espessura default, assim, padrão. Beleza? Caso você tenha alguma dificuldade em relação a algum númerozinho que está aparecendo aqui na porta, é só você colocar o mousezinho aqui em cima, que ele já vai aparecer, por exemplo, qual que é a definição que ele está considerando. Então, por exemplo, se eu tivesse uma porta com vidro, eu poderia aqui configurar a espessura do meu vidro em si. E assim por diante, eu posso vir aqui uma a uma e, utilizando esse recurso de colocar o mouse em cima, descobrir, afinal de contas, qual que é a medida que eu estou alterando nesse momento, beleza? E assim eu vou pegando e vou literalmente indo de janela em janela, vendo se tem alguma coisa que eu posso configurar ou não, tá? Normalmente quando você seleciona aí algum outro tipo de folha, ou por exemplo, habilita aqui a ventilação natural, ele vai ter outras opções. Porém, eu não vou entrar nisso porque o meu objetivo aqui, nessa primeira porta, é realmente modelar uma porta simples para um banheiro. Simples assim, tá bom? Então ele já vai aparecer a opção, por exemplo, em relação à maçaneta. Eu posso colocar aí a minha proteção de borda interno, que é aquelas proteções assim inferiores, mas eu não gosto muito. E eu posso, por exemplo, vir aqui configurando outras questões, inclusive, por exemplo, qual que é o ângulo de abertura dessa porta no meu 3D. Eu gosto bastante de deixar uma abertura, por exemplo, 45 graus ou alguma coisa assim, para eu visualizar o 3D já meio para onde que a porta tá abrindo. Às vezes daí é muito bom pra gente pegar e conferir de uma forma fácil e rápida o nosso modelo, para que a gente veja se a gente cometeu algum erro em relação à abertura, o lado de abertura da porta, tá bom? Aqui eu vou mudar a parte de exibição simbólica do meu 2D ou do meu 3D, ou seja, se eu quiser mudar alguma coisa em relação à forma como eu vejo a minha porta em si, eu posso, por exemplo, colocar aqui
essas opções. Isso aí é muito relativo ao projeto que você quer, ou a forma de representação que você quer. Você pode, por exemplo, colocar aí essa parte de espessura sendo com a linha tracejada, então eu só vou mostrar aqui como é que ela fica, então ela fica aqui tracejadinha, tá bom? Isso aí é basicamente as coisas que você pode mudar, além do tipo, por exemplo, de abertura, ao invés de curva, ser reta e tudo mais, beleza? Igual no 3D que a gente pode mostrar a opção de linha de abertura ou não. Então aqui normalmente quando a gente seleciona o padrão do ArchiCAD é mostrar a linha de abertura, que é aquela linha assim que a gente normalmente veria em uma elevação dentro do 3D para você ver, por exemplo, para onde está abrindo, tá bom? Eu gosto de deixar meio que padrão, porque isso daí eu consigo configurar depois quando eu for, por exemplo, emitir algum documento 3D, alguma coisa assim lá na frente, tá bom? Aqui a parte de atributos do modelo, que é basicamente como que a gente está vendo, né, a nossa porta. A gente pode, por exemplo, colocar uma questão dela se adaptar ou não ao OVM, que é aquela questão de deixar ela simplificada ou não, tá bom? E a gente pode trabalhar em relação se ela vai ter sombra ou não, e todas essas coisas. E eu acho que a parte mais importante, que normalmente é o que a gente quer ver aqui quando a gente configura uma porta, é a parte de superfície, tá bom? Bom, eu gosto de deixar a superfície uniforme, por quê? Porque quando eu mudo aqui, vou colocar, por exemplo, uma pintura branco polido. Ele já vai habilitar em todas. Se eu tiver com essa opção desabilitada, ele vai simplesmente só mudar em um aspecto dele, tá bom? Então, tome sempre cuidado para se você vai colocar essa daqui como uma superfície uniforme ou não, porque dependendo do que você colocar, ele vai alterar mais de uma coisa ou vai alterar só apenas um item. Belezinha? Aqui então eu tenho a maçaneta, que eu vou colocar como aço inoxidável, assim ela fica tipo, realmente diferente da porta. E eu tenho também as canetas aí que vão pro meu 3D. Como isso é o tipo de coisa que a gente pode sobrepor depois de um documento 3D, então eu vou deixar desse jeitinho mesmo, beleza? Aqui eu tenho a abertura da porta, eu posso, por exemplo, utilizar vários tipos de fechamento. Eu gosto de deixar desse tipo de fechamento que eu acho ele simples para pegar e realmente habilitar. Quando a gente, por exemplo, coloca uma porta que ela não tem a parte daquela guarniçãozinha, daquela entradinha ali que fica do lado do batente, a gente pode utilizar, por exemplo, essa entrada, né, o acabamento dessa entrada como se fosse igual da parte externa da borda da parede. Então a gente tem aí como definir a superfície que vai da borda, ou a gente pode colocar igual a face mesmo que essa esquadria está sendo instalada, ou seja, no caso essa porta está sendo instalada, beleza? Eu gosto de deixar desse jeito porque, de novo, é uma porta muito simples, não vai ter, tipo, muitas coisas, assim, demais pra gente mexer, beleza? E aqui a gente pode trabalhar esse requadro quando ele for habilitado. Ou a gente pode, por exemplo, trabalhar essa questão do fechamento, como é que vai ser esse fechamento, afinal de contas. E assim por diante. A gente pode literalmente adicionar um arco de alvenaria, a gente pode aí fazer umas divisões de furo, e a gente pode aqui, que eu acho que é uma das partes mais comuns de uma porta, é trabalhar aí com essa guarnição externa ou interna. Então eu vou até pegar e desabilitar a minha guarnição externa para vocês verem o que é, afinal de contas, essa guarnição. Essa moldurinha que fica literalmente ao redor. Vou colocar a tela no 3D. Para colocar no 3D eu só utilizei o F5, tá bom, galera? E o que eu tô vendo aqui é basicamente o batente. Se eu pegar e habilitar aqui a minha guarnição externa, ele vai colocar uma moldurinha extra, que ele é sobressalente a essa parede, tá bom? Então isso aí vai depender muito de como vocês querem realmente a porta modelada. No caso dessa porta específica, eu vou querer ela sem a guarnição externa, tá? Eu só vou colocar a guarnição interna por uma questão de acabamento mesmo, com o meu revestimento cerâmico. Eu não gosto muito quando a porta, o batente acaba com a cerâmica, que eu acho que fica um acabamento às vezes um pouco ruim por conta da cola, instalação da cerâmica e tudo mais, beleza? E eu vou colocar aqui uma soleira. A soleira, basicamente, ela é... A gente pode tratar ela de algumas formas diferentes, tá? A gente pode, por exemplo, colocar uma soleira externa, quando a gente está tipo, falando de uma porta externa. Às vezes a gente precisa de uma soleira que ela vai dar um certo caimento ali de água. Não é o caso de uma porta de banheiro. Porém, quando a gente fala de uma porta de banheiro, a gente pode utilizar, por exemplo, uma soleira, que ela basicamente, vou até mostrar aqui, ela vai pegar aqui a parte interna dessa porta, tá bom? Então, essa daqui é a nossa soleira, no caso tá com material um pouco estranho, vou mudar o material efetivamente dela. E também a gente pode colocar aí uma soleira que é normal ou que é estendida,
no caso que ela vai ficar aí um pouquinho para fora do nosso piso e tudo mais, ou a gente pode colocar estendida dos dois lados. Eu gosto de colocar uma soleira normal, porque eu acho que ela fica legal, assim, é normalmente o que a gente vê mesmo na vida real, de realmente ter a soleira aí entre as guarnições. E aí só atenção para isso, a porta em si, ela tá começando nesse ponto, e a soleira, ela tá ficando para cima da linha do piso, tá bom? Então, se eu for aqui e ver, por exemplo, a questão da minha dimensão, ela tá como se fosse 1 centímetro para cima, mesmo em relação ao piso, tá bom? Só para vocês ficarem aí cientes, porque quando a gente passar um corte, a gente vai ver essa soleira aí levemente para cima da nossa porta, beleza? Posso então trabalhar com essa parte dessa soleira externa, posso trabalhar com a guarnição externa, a guarnição interna. Eu gosto de deixar sempre com uma espessura uniforme, tá bom? Porque eu acho que fica um pouco mais fácil, né, da gente pegar e a gente utilizar, por exemplo, aquela moldurinha de uma forma uniforme. Belezinha? Eu posso alterar a espessura dessa guarnição interna e externa, como que fica essa parte aqui em relação ao encontro dessa guarnição com o batente. Eu gosto de deixar às vezes a mostra ou zerar 100%, tá bom? Então assim, vocês vão realmente pegando e brincando com isso através dessas alterações. E atenção, uma coisa importante, da mesma forma como a gente configurou ali as superfícies da nossa folha de porta e do nosso batente, a gente tem que configurar separadamente a parte da guarnição, tá bom? Então eu vou colocar aqui a guarnição, por exemplo, a soleira em si também, né, que a gente tem que configurar. Então eu vou colocar aqui a soleira como uma pedra, mármore rosa, posso escolher qualquer um. E eu também tenho que colocar, por exemplo, a superfície da minha guarnição. E eu vou colocar o branco polido, tá bom? Sendo que também, se você habilita, por exemplo, guarnição interna e externa, você pode colocar elas como superfícies uniformes, então iguais de ambos os lados, ou não, tá? Pra você definir um lado de cada, beleza? E aqui eu vou colocar em relação à definição de planta e corte. Eu não vou mexer nisso, porque eu gosto de mexer isso mais pra frente. Porém, quando às vezes a gente tá definindo um projeto muito grande e tudo mais, é legal às vezes a gente já deixar meio que mexido. E também quando a gente já vai salvar nossos favoritos, é bom a gente configurar antes de salvar os favoritos, belezinha? Então agora a gente já colocou tudo, eu posso colocar algumas informações caso eu queira, de custo, fabricante e tudo mais. Isso aí vai depender de projeto para projeto, do seu plano, né, do seu escopo do projeto em si. E a gente pode aí configurar a questão do marcador que a gente tem nessa porta. Eu gosto de deixar esse marcador aqui padrão, marcador P24, porque ele é um marcador muito bom e ele mostra aí algumas informações já essenciais dentro da nossa esquadria, da nossa porta, tá bom? Então a gente tem aí um círculozinho que vai levar o número do ID. O ID, caso vocês não saibam, é o que tá aqui, então eu vou até colocar ele como P1, tá? Porque é minha porta. Eu posso até colocar, por exemplo, PM01, caso que ela é uma porta de madeira com a primeira dimensão aí, que é o 1, efetivamente, tá bom? Isso aí vai depender como que, de novo, é o planejamento do projeto de vocês. E eu posso colocar aí qual que é a questão dessa dimensão ou não que tá acontecendo. Então, por exemplo, ele tá levando aqui a dimensão que eu configurei aqui na minha pré-visualização, beleza? Inclusive na pré-visualização eu posso ver tudo que eu tô mexendo. Eu vou dar um OK. Show de bola, ele já ficou bonitinho a porta do jeito que eu gostaria. E o que eu vou fazer aqui agora, eu vou configurar a porta dos pavimentos superiores, beleza? Ou do pavimento superior, no caso. Lembrando que a soleira aqui em si, ela vai sempre alinhar, tá? Com a questão do nosso batente, porque a porta ela vai ficar meio que pra dentro, né? É sempre legal mostrar isso. Porque o piso em si, ele vai ser recebido aqui alinhado com a soleira, tá bom? Então a gente pode, por exemplo, utilizar dessa forma, ou a gente pode, por exemplo, configurar a soleira de uma forma que ela fique estendida dos dois lados. Às vezes é um pouco mais fácil da gente poder lidar em relação a isso. Então, talvez eu possa colocar aqui como uma soleira estendida e colocar, por exemplo, que ela vai ficar estendida apenas 1 centímetro, tá bom? E assim ela vai ficar certinha, tá bom? E ela já vai ajustar isso em planta. Só que atenção para a parte de ser estendida, porque ela realmente fica estendida além da sua parede. Se eu quisesse pegar e colocar aí uma soleira menorzinha, eu não consigo zerar essa opção, mas eu posso deixar ela realmente bem pequenininha para que ela fique aí praticamente zerada, tá bom? E aí ela vai alinhar realmente com a minha porta.
Essa parte de soleira é realmente importante você prestar atenção na hora de configurar, para você não configurar ela de uma forma inadequada, tá? Isso daqui em relação a modelar a soleira dentro da porta é uma forma de fazer, porém existem várias formas de fazer em relação a pessoas que modelam a soleira separadas da porta, para que fique realmente certinho, a camada, os acabamentos e tudo mais, beleza? Isso daí vai depender de projeto para projeto realmente. E agora o que eu vou fazer, eu vou modelar então as minhas outras portas, baseando inclusive no que eu já ensinei pra vocês, tá bom? Vou selecionar então um modelo de porta aqui pra eu posicionar. Eu vou querer colocar porta de correr, tá? Porque eu quero que ela seja aí, tipo, uma porta que possa pegar e seguir assim, e só ficar lá no cantinho fixo. Então eu vou utilizar essa porta de correr 24, que de novo é uma porta muito dinâmica, relacionada ao que a gente pode fazer ou não. E de novo eu gosto de voltar para desde a minha dimensão lá atrás e depois ir realmente reformulando essa porta. Uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem às vezes é quando vocês não sabem certinho quanto que a porta vai ter efetivamente relacionado aí a dimensão, posicione ela, selecione o tipo dela, posicione. E aí vocês podem, por exemplo, aqui na planta, pegar e utilizar o cursor de edição aqui de Mover Vértice para realmente ajustar essa planta. Então eu vou pegar e vou colocar, por exemplo, sempre com medidas fixas, tá? Mas de uma forma que eu possa colocar e garantir que ela fique certinha, tá? Vou colocar uma medida, por exemplo, 4.8, porque eu vou utilizar uma porta com 4 folhas para ela se movimentar, beleza? Entrei no meu Ctrl T aqui, e o que eu vou fazer, eu vou basicamente indo de novo aba por aba, beleza? Aqui eu posso selecionar qual que é o tipo de porta que eu quero. Eu quero que as minhas 3 folhas que vão se movimentar fiquem fixas depois de um lado, tá? Em um dos cantos. Então eu vou colocar ela desse jeito. E eu quero deixar sem maçaneta. Isso daí também é uma opção dentro das opções de definição da porta, beleza? Eu vou sempre colocar a espessura do batente é igual à espessura da parede. Só que nesse caso aqui eu vou deixar o batente bem mais fininho, porque eu quero fazer uma porta de ferro, tá bom? Uma porta de alumínio no caso, só que ele vai acabar recebendo um acabamento de ferro, beleza? Aqui eu posso mudar a espessura dele, eu vou colocar, deixar como 4 centímetros. E a espessura do vidro também vou deixar padrão, porque ele às vezes puxa de uma questão de como é que vai ser em relação ao fornecedor, então ele já deixa algumas medidas já configuradas, tá bom? Eu vou utilizar essa forma de visualização sem grelha. E atenção que aqui em si ela tem a própria largura do batente, ou seja, do batente de cada folha, tá? Então eu posso colocar o inferior como 10 centímetros, para ele ficar um pouquinho mais alto, o superior como 5 e aqui o lateral como 5 também, tá bom? Só para ele ficar um pouquinho mais altinho na parte da base. Isso aí faz com que ele fique, por exemplo, um pouco mais seguro em relação a batidas de pé, tá bom? Isso aí é só uma questão de projeto mesmo, vocês podem decidir o que vocês quiserem. Em relação à maçaneta, ele dá a opção de novo pra gente configurar. E aí, de novo, eu vou vindo aqui e vou configurando da forma como eu gostaria. Eu posso colocar aqui a minha superfície uniforme e atenção que é uma coisa muito legal. Como ele identifica que o batente, né, a folha da porta e o vidro são materiais diferentes, mesmo que eu coloque aqui como superfície uniforme, eu posso, por exemplo, selecionar aqui um metal, deixa eu selecionar aqui um metal de alumínio. Ele não vai sobrepor o vidro, porque ele considera que são materiais diferentes mesmo e que ele pode, por exemplo, ter aí o uniforme em um deles, né, e o outro uniforme no outro. Então assim fica bem mais certinho, beleza? Aqui eu vou ter a parte de requadro, de borda, fechamento, todas as coisas que a gente já conversou lá atrás. E aqui o que eu quero fazer, eu vou deixar sem nenhuma guarnição, porque eu não quero que ele tenha guarnição, tá bom? Eu vou colocar uma soleira aqui. Vou colocar uma soleira aí estendida para ambos os lados. Perceba que dependendo da porta, a soleira ela fica assim diferente, ela dá mais opções ou não. Então isso é uma questão do tipo de porta que você seleciona desde o início, tá bom? E aqui eu vou colocar aí uma soleira bem pequenininha. E aqui vou colocar uma soleira também bem pequenininha para ela ficar meio que desaparecida, beleza? Aqui eu vou colocar sem soleira externa. Soleira aqui, guarnição, quebra-sol. E aqui eu posso selecionar então a superfície da minha soleira. Repare que eu sempre vou pegando e eu vou configurando um a um.
Por quê? Porque às vezes a gente consegue ver, por exemplo, o que a gente está perdendo ou não em relação à configuração se a gente for desse jeito, tá bom? Eu sei que muitas pessoas, à medida que forem pegando práticas, vão já pulando, já vão utilizando essa barrinha lateral para ir já direto pro ponto que querem. Porém, eu gosto muito de bater aqui de relação a uma configuração completa, mesmo que seja algo simples, para vocês pegarem aí as manhas relacionadas ao que pode fazer, o que não pode e o que cada coisa vai influenciar dentro do seu desenho, ou seja, dentro da sua modelagem, tá bom? Em relação ao marcador, eu sempre gosto de deixar o mesmo. E assim. E aí, ele vai pegar e ficar gigantesco. Por quê? Porque aqui ele configurou de uma forma muito estranha. Mas aqui é só mudar o tipo de porta para, por exemplo, 4 ou 5 metros e assim por diante. E ele vai ficar certinho. Reparem aqui que o tipo da porta que eu seleciono, aqui no início, vai mudar necessariamente a forma como minha porta se coloca dentro do meu 2D e também do meu 3D. Então aqui eu posso já ver que ele já mudou a diagramação, né, das folhas de portas. Então eu tenho que configurar isso bem certinho para que ele fique realmente puxando uma configuração adequada, beleza? Então eu vou colocar até essa porta um pouquinho maior, vou colocar ela com 5,20 ou coisa assim. E eu vou colocar ela bem para esse cantinho aqui da minha parede, beleza? Agora que eu tenho essa porta configurada, eu vou dar uma olhada no meu 3D, eu vou utilizar essa ferramenta aqui de seleção, que basicamente vai fazer um recorte no meu 3D, tá? Isso aqui é muito bom para quando tem um projeto muito grande ou pesado, que não é o caso desse, mas é muito bom pra gente já conseguir visualizar algumas coisas de uma forma simples e rápida, sem precisar carregar o modelo todo. Tanto que aqui, a parte que eu cortei, né, que eu deixei não selecionada, ele cortou e fez esse furo. Isso aqui é até legal pra gente ver alguns detalhes estruturais, ou do que a gente está efetivamente construindo ou não, tá bom? Então eu posso, por exemplo, pegar essa porta, vou ajustar aqui a altura, colocar uma altura bem maior para ela ficar bem mais gigantesca e tudo mais. E aqui eu já tenho até a minha soleira aqui padrão, bonitinha, do jeito que precisaria estar, tá bom? Então aqui, agora que eu já configurei essa porta, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma porta, lembrando que a porta em relação ao sentido dela, eu tenho que pegar e selecionar ela sempre pelo canto, ou por exemplo, por esses pontos aqui de nódulos que a gente tem, porque senão ela não seleciona, tá? Ela vai sempre selecionar algum elemento que tá fora. E eu vou pegar, eu vou posicionar essa porta aqui do lado. Ela vai ficar para fora mesmo. O que eu vou fazer, eu vou mudar o tipo da porta, aquela configuração aqui de tipo de folha, para, por exemplo, uma porta que só tenha 3 folhas, então 2 folhas que vai se movimentar e uma folha fixa, tá bom? E o que eu vou fazer, eu vou pegar e posicionar aí de uma forma que ela fique legalzinha, tá bom? Não sei se eu já comentei por aqui, se eu já comentei, então só considere isso como já comentado. Porém, a minha escada, eu vou posicionar ela nesse cantinho aqui, tá bom? Então, eu quero que a minha escada receba luz natural, e essa luz natural vai vir através dessa janela, ou melhor, dessa porta. E por conta disso, eu vou deixar ela desse jeito, tá bom? Vou colocar ela um pouquinho menor. E vou colocar ela bem no cantinho aqui, para que ela fique mais proporcional. Show de bola, vamos dar uma olhada no meu 3D. Lembrando que as configurações que eu utilizei aqui e aqui são as mesmas, tá bom? E só uma coisa que é se reparar, no caso eu tô passando por uma viga, então eu vou pegar e vou diminuir a altura. Eu devo ter colocado uma altura um pouquinho maior do que deveria, então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma altura de 2,60, que já é uma porta grande, mas ainda assim eu vou evitar de pegar nas minhas vigas. Daí é uma questão de compatibilização mesmo, tá bom? Inclusive aquele sistema de você cortar a sua vista, eu posso passar aqui e ver se a minha viga está sendo cortada ou não pela minha esquadria, tá bom? Muitas vezes a gente gosta de deixar a esquadria, né, bem colado aqui, relacionado à nossa viga, para que a gente possa fazer um detalhezinho, coisa assim. Então a gente pode até mesmo utilizar essas formas aí de construção para a gente tomar essas decisões relacionadas aí a como que a gente vai construir cada elemento do nosso projeto, tá bom? Eu vou colocar aqui, tava com 2,70 e vou colocar aqui como também 2,70 para ela ficar bem alinhado com a viga, beleza? Então, show de bola, o que eu vou fazer agora, eu vou modelar então minha última porta, que é basicamente uma porta que eu quero colocar como giratória, aquela porta que ela dobra, né, não o final da folha, mas tipo um pouquinho antes o eixo da dobra. Basicamente, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz em todos eles. Eu vou selecionar agora uma porta de rotação.
e ela tem aqui uma porta pivotante, tá? Todas as versões do ArchiCAD tem essa porta pivotante, eu acho que essa é uma porta muito legal pra gente utilizar mesmo. E eu vou ensinar numa aula bônus, né, a próxima aula daqui, como que vocês fazem uma folha personalizada para vocês incluírem nessa porta, que no caso vai ser a nossa porta de entrada, tá bom? Vou colocar ela aqui como 1,30, porque eu quero colocar o eixo de rotação dela a 30 centímetros, e eu vou colocar essa porta realmente bem grande, porque eu quero que ela seja aí estrondosa, assim, na frente, dê realmente aquela impressão, assim, meio monumental, mesmo que seja uma casa bem pequenininha, tá bom? Em relação ao tipo de folha, eu vou por enquanto utilizar a folha de pomo, mas como eu falei pra vocês, eu vou substituir essa folha depois com vocês. Vou escolher aqui a minha maçaneta, vou colocar essa maçaneta, sei lá, tipo 9. E o que eu vou fazer aqui agora, eu vou utilizar aí uma espessura de batente igual, e eu vou configurar aqui a minha porta para que ela seja um pouquinho mais fina, tá bom? Eu sei que essas portas, elas são mais grossas mesmo, mas eu vou deixar ela com 7 centímetros ao invés de 10. E assim por diante, eu vou de janela em janela configurando. É uma questão mesmo da gente pegar a prática e da gente saber onde que tá cada coisa. Mas isso é o tipo de coisa que a gente vai se acostumando, né? E alterando à medida que a gente vai construindo efetivamente. Vou até sobrepor aqui do jeito que eu sobrepus lá na porta do pavimento inferior. Eu vou utilizar também uma superfície uniforme, só que dessa vez eu vou colocar, por exemplo, uma pintura preta, tá? Uma pintura cinza escuro, uma pintura preta, para que ela fique aí uma coisa bem diferentona mesmo. Beleza? Eu posso aí configurar todas as outras questões de folha, abertura e tudo mais. Isso é o tipo de coisa que a gente já meio que vai configurando à medida que a gente foi posicionando. Como vocês podem perceber, como eu tenho a prática de pegar e já saber mais ou menos onde estão as coisas, eu não fico tão desesperada, por exemplo, se tem algo que eu não configurei e eu tô chegando ao final, porque eu sei que essa coisa vai estar ali para ser configurada, eventualmente, tá bom? E aqui nessa parte eu vou utilizar a questão de uma soleira normal, tá? E eu vou utilizar ela estendida para ambos os lados. Com a atenção seguinte, a gente tem aí qual que é a soleira do lado da abertura mesmo. Então, por exemplo, como a minha porta ela vai para abrir para dentro da minha casa, então eu posso colocar, por exemplo, aqui como bem pequenininho, e aqui essa soleira realmente ficar um pouquinho mais para fora do lado externo, tá bom? Que vai ser o lado realmente oposto. E aí eu vou terminando de pegar todas as minhas superfícies e realmente editar. Vou colocar aqui uma pedra de mármore preto, tá bom? E aqui eu vou só deixar do jeito que está. Então eu vou selecionar ela aqui. À medida que a gente vai colocando, ó, tá vendo que ela vai mudando o tipo de abertura e tudo mais. E também ela vai mudando a sobressalência ali da soleira que foi que a gente configurou. Então, dá uma olhada no nosso 3D. Vou utilizar a minha seção de corte. E aqui tá minha porta já pivotante, bonitinha. Lembrando que a gente configurou a laje um pouquinho mais para baixo mesmo, pra gente ter aí uma espessura de piso, que é basicamente o que vai pegar nesse início aqui da porta, beleza? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse módulo super, ultra, mega demais. Eu gostaria de lembrar você que antes de você sair, antes de você pular pro próximo vídeo, antes de você continuar maratonando esse canal maravilhoso, que eu sei que vocês adoram maratonar, se você teve qualquer dúvida mesmo, sobre qualquer conteúdo, ou se você tem algum feedback pra dar, alguma crítica construtiva ou destrutiva, o que você quiser conversar com a gente, você pode deixar aqui nos comentários, ou mandar direct diretamente pro nosso perfil, @bela_dubin, tá bom? Então, lá no perfil do Instagram, eu respondo todos vocês os directs, eu tiro todas as dúvidas maravilhosas, e realmente lá é o canal mais rápido de eu conversar com vocês. Então, se você não conseguiu receber a sua resposta aqui nos comentários, pode correr atrás de mim lá no Instagram, lá no direct, que eu vou te responder sem problema algum, tá bom? E também eu gostaria de lembrar vocês que a gente tá tendo aulões, isso mesmo, aulões de temas mais avançados, toda terça-feira às 8 e 7 da noite. Por que que eu dou esses aulões? Basicamente, esses aulões são conteúdos complementares, ou seja, conteúdos pagos que eu daria para os meus alunos e que eu dou abertamente para o mundo todo, para todo mundo conseguir aprender coisas mais avançadas relacionadas a BIM, funcionamento do escritório, otimização de projeto, realmente otimização de modelagem,
todas essas coisas mais. Então, se você quer se cadastrar, é só você entrar no link aqui pra você ativar e você já vai entrar no grupo de notificação, que basicamente é um grupo silenciado, só pra você receber notificação desses aulões e você não perder. Porque já adivinha, os aulões não ficam salvos, então é só essa a única forma de você pegar e adquirir esse conhecimento, é se comprometendo e estando lá no horário pra assistir e acompanhar a aula. Belezinha? Então dá todos os recados, eu espero que vocês tenham muito gostado e se vocês gostaram não esqueçam de compartilhar esse vídeo e também aí de deixar o seu amor e carinho nos comentários. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Então estão preparados para adentrar nesse mundo das aberturas e das portas? Tá, foi uma piada muito ruim, mas tudo bem. Bom, é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí das nossas aberturas, portas, assim, até pelo mundo da Alice no País das Maravilhas, praticamente, né? Não, né? Tudo bem, foi uma piada muito ruim.